Pessoal, dicas de microestrutura para as redações da FCC. Vou explicar uma questão. Quando a gente fala em microestrutura, a gente está falando exatamente do quesito expressão, tá? Que a banca usa para analisar, fazer julgamento sobre as redações. A tendência dos candidatos é simplesmente ignorar esta parte. Por quê? Porque passa-se aquela ideia, não, o português eu dou um jeito e tal, não é? E não é bem assim, tá? É uma área em que as pessoas erram bastante, deveriam levar muito a sério. Não é uma área difícil de estudar, por quê? Porque geralmente os erros são sempre os mesmos. Por conta do contexto, não é, em que vocês estudam, vocês leem coisas muito parecidas. Inclusive, os modismos vocabulares aparecem nas aulas de direito com muita frequência, porque vocês estão sendo muito expostos a materiais nesse sentido. A segunda questão, né, são os erros decorrentes mesmo da ausência de escrita. Lembrando que a gente vive uma era que a gente escreve menos, a gente digita muito, né, lê muito e quase não manuscreve. Então vem uma série de problemas de ordem microestrutural. O primeiro problema que aparece, gente, é a questão da letra. Embora a Fundação Carlos Chagas não tenha, né, um critério específico para corrigir a letra, né, o que a banca faz? Ela pode entender isso como problema de grafia, tá? Então, ela pode te punir ali contando erros de grafia. Sempre tome cuidado com os tios, não é? Quando você vai colocar um não, o tio fica em cima da primeira letra, ele não fica assim, como muita gente faz, sem querer, tá certo? O cedilha, às vezes a pessoa dá um traço, não é? A gente sabe que é uma cobrinha. Então, esses cuidados, eles são importantes. A outra questão é a falta de capricho, quando a pessoa fica forçando a letra, ela errou uma letrinha, aí ela fica forçando. Isso aqui pode ser entendido como erro de grafia. E outro problema também que de vez em quando a gente evidencia é o hábito de não acentuar e não colocar pingo nos i's e nos j's, tá? Então tem que colocar sim o pingo no i, tem que deixar essa preguiça de lado, porque é o sistema gráfico da língua portuguesa, não é, que exige esse tipo de construção, tá? Para quem usa letra palito, precisa aumentar um pouquinho, né? Tem ali o ponto, então a pessoa vai escrever alguma expressão, ela precisa aumentar um pouquinho para que esse não possa se distinguir para que este N, né, maiúsculo, possa distinguir dos demais grafemas de letra minúscula, tá bom? Então tem que aumentar um pouquinho, não precisa ser nada exagerado. E nada de modismos, né? Aquelas letras hipertombadas, as pessoas vão ler a sua redação, elas precisam entender quem é que está indo para o serviço público, tá? Letras que ultrapassam, o cara vai escrevendo como se estivesse assinando algum documento, não. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Ainda em microestrutura, só o sinal de dois pontos, aqui eu vou entrar na parte gramatical, tá? Após empregar algum pronome demonstrativo de caráter catafórico, tá, pessoal? Ó. Catafórico. É muito comum as pessoas fazerem isso aqui, ó. Os meios para se conseguir isso são, dois pontos. A pessoa faz isso aqui, dá erro gramatical, tá? Porque a gente não pode interromper o curso do verbo. Ou são meios como, dois pontos, erro gramatical. Então, para não acontecer esse erro, até porque a banca corrige coesão, pode ser até mais sério, não é? A correção dela pode ser até mais séria do que você espera, não extraindo pontos apenas na parte de expressão, mas indo para a extração de pontos em estrutura, que é bem grave, porque em estrutura se analisa coesão, você precisa preparar o que você vai anunciar após dois pontos, usando expressões como os seguintes, ou estes, né, e suas formas femininas, tá certo? As seguintes ou estas, tá bom? Então precisa fazer isso. Não use pronomes como o mesmo, nem coisa, nem onde. Eu vou explicar essa questão de usar essas expressões. O aluno fala assim, por exemplo, né? Foi editado um decreto que consiste nisso e nisso. O mesmo, né, modificou a política? Não, tá? Ele modificou a política, ou este decreto modificou a política. Você pode até repetir a expressão, ó. Para fins de coesão pode haver repetição, tá? Não tem problema não. Este decreto modificou alguma coisa, mas o mesmo não, tá bom? Coisa a gente evita. Juro, mas se eu quiser falar coisa pública, sob aspas. Coisa pública. Mas no direito a gente usa sem. No direito, você está fazendo prova de redação, tá bom? Só te lembrando que uma coisa é uma coisa, outra coisa
é outra coisa. Coisa você pode falar, né? Como eu, por exemplo, sou mineira, falo bastante, mas escrever a gente evita. Onde a gente só usa para referência a lugar físico. Como numa discursiva que tem dissertação como tipologia, raramente a gente está se referindo a lugar. Lugar é muito próprio da narrativa, não é? A gente nem usa, tá? Então evite usar o onde, tá certo? Também não existe o malfadado vez que, tá, gente? Isso aqui é um vício linguístico que tá indo embora, porque a expressão é uma vez que. Uma expressão explicativa, não é? Uma vez que, precedido de vírgula, porque é explicação, tá bom? Também não é legal, não é? Porque virou uma moda pelo mau uso, tá certo? Ultimamente, da palavra viés. Viés é um caminho enviesado, viés é o que passa por fora, viés não é o reto. O aluno escreve assim, por exemplo, sob o viés da lei. Ô, gente, lei não tem viés, lei dita a regra. Ou é a regra ou é o viés, tá certo? Viés é aquilo que, por exemplo, numa situação discricionária, eu posso adotar uma postura enviesada dentro de um contexto de discricionalidade. Mas é regra, não tem viés não, tá? Tá certo? Então, cuidado, isso aqui já deu problema para alunos indiscursivos, por exemplo, alunos tratando das regras da lei de responsabilidade fiscal me escrevem, não é? Que são regras muito rígidas, né? O aluno vai lá e me escreve a palavra viés, tá certo? Pelo viés do artigo, um artigo lá que tinha que cumprir, salvo engano, acho que o artigo 37 daquela lei, o artigo 14, e o examinador foi em cima, ele praticamente quase desconsiderou a resposta do aluno, tá? Então, cuidado. E o trata-se, este verbo empregado no singular e não tem sujeito que o precede. Não tem sujeito, certo? É um verbo que é completamente impessoalizado, tá, pessoal? Então você não pode falar, não é? Isso aqui, ó, a nova regra trata-se. Não, deixa isso para concorrência, você que tá aqui comigo, não, tá? A nova regra consiste ou é, tá bom? Então, cuidado. Se você tiver de usar termos estrangeiros, inclusive, né, os latinismos, favor empregá-los sob aspas, tá? Tem que usar aspas. É muito comum nas redações, porque a gente escreve de forma impessoal bastante, não é? É claro que você pode escrever na primeira pessoa do plural, mas eu gosto da impessoalidade porque ela mantém o aluno afastado do trânsito entre pessoas, que dá incoerência. Por exemplo, o cara está escrevendo em terceira, daqui a pouco ele entra com nós. Né? Ele fala assim, ele escreve coisas do tipo, por exemplo, ó, o Brasil passa por um período de desinvestimento. Aí ele fala, né? Precisamos mudar nossa economia no outro período. Precisamos repensar nossas decisões econômicas. Quer dizer, aqui era o Brasil, estava terceirizado, tá vendo? Era uma pessoalização. Aqui foi para a primeira do plural. Quando isso acontece, a gente tem uma incoerência de tratamento de personalidade na redação. O que eu recomendo? Trabalho em terceira. Trabalho em terceira. A pessoa colocar o nós, corrija, trabalho em terceira. Porém, quando vocês vão para a terceira, é muito comum aparecer a necessidade de usar a partícula C. Bastante. Seja para criar impessoalidade, seja para criar a passividade por conta da construção da passiva sintética. Para você não errar este uso, porque aí chovem os erros, né? Os erros de concordância. E está certa a minha concordância porque eu não estou usando o verbo chover enquanto fenômeno, então eu posso usar no plural. Eu estou usando de forma metafórica, chovem erros, tá bom? Gente, preste atenção. Para que a gente possa fazer o uso correto, o que a gente vai fazer? A gente, ao escrever a expressão, a gente vai reescrever. Citam-se procedimentos? Será que o correto seria o plural citam-se ou cita-se? Não é? Para eu saber se estou trabalhando corretamente, ó, procedimentos são citados. Plural, tá? Plural. Apareceu plural, então citam-se. Não conseguiu reescrever, deixa no singular, certo? Não conseguiu reescrever, deixa no singular. Lembrar que, por exemplo, uma banca que gosta muito de exemplificação como a nossa, usa muito a expressão, por exemplo, você deve usá-la entre vírgulas.
tá? Sempre entre vírgulas. O máximo que você pode fazer é isso aqui, ó. Por exemplo, 2 pontos. O que a concorrência faz errado, né? Porque não vai ser mais você, não é isso? Como, por exemplo, faz isso aqui. Peraí, o que está escrito no meu material, que é o por exemplo, que fica entre vírgulas. Então, não. Como não? Por exemplo. Júnior, posso usar o como, por exemplo? Pode, não tem problema nenhum, não. Ah, mas eu vi na internet, gente, na internet tem de tudo, tá certo? Na internet já tem até, né, tem de tudo. Tem a cultura do terraplanismo, então você pode esperar tudo. Como, por exemplo, como é comparativo e o, por exemplo, exemplificativo tá lá na gramática do professor, né? Evanildo Bechara, essa explicação, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, então não é redundância conforme, né, quiseram, alguns colegas fizeram página falando sobre essa questão. Até porque se até hoje o concurso não cortou, né? 2 décadas analisando redações corrigidas pelas bancas. Até hoje não cortou, então não vai cortar agora. Que a gramática não mudou esse ponto. Prefiro usar parênteses a usar travessões. Olha o meu verbo, prefiro usar uma coisa a outra. Tá vendo? Olha a concordância, perdão, a regência do verbo preferir. Pessoas, às vezes o aluno fala assim, é uma decisão que ocorreu, né, no Tribunal Regional do Trabalho. Aí ele faz isso aqui, ó, Tribunal Regional do Trabalho. Juna, pode misturar a letra? Pode. Aqui ficou forçado, não pode, tá? Ó, deu isso aqui, corta tudo, né, lembrando. Então, ó, trabalho. Aí o aluno faz isso aqui, TRT. Até aí nenhum problema, tá? Inclusive tem redações oficiais de determinadas instituições públicas que até gostam e determinam este uso, que é o caso da redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tem que usar a travessão. Aí quando eu tô dando aula lá pra galera de lá, eu já falo, ó, pra usar. Mas vocês aqui, não, tá? Então, vamos lá. Quando o aluno faz isso, se ele precisar usar vírgula, ele já faz isso aqui e dá erro. Sabe por quê? Porque se você abrir o travessão, tem que fechar o travessão antes de você usar a vírgula. Então costuma dar erro. E aí quando aparece a vírgula após o travessão, que até tem nas provas de português do FCC, não é? O aluno acha que está errado e não está certo. Porque o travessão funciona como parênteses, é a mesma ideia. Então eu prefiro usar o parênteses que você não vai errar, tá? Porque você já tem o hábito escolar de usar vírgula após a parentização, tá bom? Não use crase antes de expressões femininas como uma, ela, toda, nenhuma, cada, qualquer. Prefiro deixar assim para você decorar, porque do que perdão. Prefiro deixar assim para você decorar a esta altura ficar explicando, tá? Eu prefiro do que vocês me perdoem. A esta altura ficar explicando por que eu devo ou não usar crase antes dessas expressões. A crase não existe antes de pronome pessoal, ela não existe antes de ideia de indefinição, tá certo? Então eu não posso usar. É claro que ressalvado uma quando indica a hora com precisão, tá? Então não posso. Também não uso, perdão, crase antes de verbo. O verbo partir é caso emblemático, né? O aluno fala a partir, tá? Da decisão. Não, isso está errado. Também não existe isso aqui, certo? Por enquanto, né, a palavra a partir, a expressão a partir é uma expressão dupla, tá? É preposição mais verbo. A gente não tem o verbo a partir, não, tá bom? É só o verbo partir. E o verbo visar, indicando desejar, vem seguido de preposição, tá, gente? Sempre quando eu tenho substantivo. Tal mudança visa a melhorias no setor, né? Melhorias no setor. Lembrando que isso aqui é uma palavra no plural, se eu só coloquei preposição, não tem crase. Se eu coloquei preposição mais artigo definido, então vai haver a fusão, que é a crase, e o acento grave aparece aqui, tá? Visa as melhorias, tá bom? Certinho? Então, gente, essas são as dicas de língua portuguesa. Na hora que vocês forem dividir sílaba, lembrar de usar hífen, tá? Na divisão silábica, chegou aqui é hífen. Não existe underline, é se. Não, isso aqui não. Isso é do inglês. Ó, citam-se. Tá bom? É isso aqui que você faz. Tá bom? Júnior, acho que eu já falei isso. Posso misturar a letra? Pode, tá? Perfeito? Então, joia. Vamos seguir no turno, então.
com as nossas propostas, né? Nossas apostas aí para o concurso.